Olá, esta é a nossa segunda aula da série de vídeos sobre o ciclo do carbono. Hoje vamos falar sobre o ciclo redox do carbono. Embora os conceitos de oxidação e redução sejam amplamente conhecidos, é bom lembrar o que significam esses processos. Oxidação nada mais é do que uma reação química em que determinado elemento químico perde elétrons, aumentando-se assim o seu número de oxidação. Redução, por outro lado, é uma reação química em que um elemento químico ganha elétrons, diminuindo-se assim o seu número de oxidação. Passemos agora às explicações sobre o ciclo redox do carbono. Neste esquema do livro de Brock, as setas amarelas indicam as oxidações e as vermelhas as reduções. O ciclo redox para o carbono começa com a fixação fotossintética do CO2, que ocorre tanto em condições óxicas quanto em condições anóxicas. Vejam que, nas duas situações, o CO2 está sendo reduzido para CH2ON, que é a fórmula genérica da matéria orgânica no estado de oxidação dos compostos celulares, como os polissacarídeos, como indicado nesta reação, onde o CO2 reage com a água, dando origem ao CH2ON mais O2, isto é, produzindo oxigênio. Então, esta reação representa a fotossíntese oxigênica impulsionada pela luz solar. Primeiramente, vamos analisar esta parte de cima do esquema, isto é, os processos que acontecem em ambientes óxicos. Observem que, na presença de oxigênio livre, os principais organismos redutores do CO2 e, consequentemente, os formadores de biomassa são os fototróficos oxigênicos e os quimiolitotróficos. Em ecossistemas terrestres, as plantas são os fototróficos dominantes, enquanto que em ambientes aquáticos prevalecem os micro-organismos fototróficos, como as cianobactérias e outros grupos bacterianos. A redução do CO2, levada a efeito pelos quimiolitotróficos, é feita por meio do ganho de elétrons e ATPs gerados a partir da oxidação de compostos inorgânicos, tais como nitrato, sulfato, ferro, entre outros. Lembramos aqui das bactérias nitrificantes, como nitrosomonas, e bactérias oxidantes de ferro e de enxofre, como as espécies do gênero Thiobacillus. Para mais detalhes sobre
esses processos quimiolitotróficos, vejam nossos vídeos Sergei Vinogradsky e a quimiolitotrofia e a nitrificação. Ainda nesta parte de cima do esquema, observem o processo da respiração. Assim, todos os seres aeróbicos, incluindo plantas, animais e micro-organismos, realizam este processo de oxidação, conforme a reação inversa da fotossíntese. CH2ON mais O2 vai dar origem ao CO2 e H2O. Lembramos que os compostos orgânicos se acumulam porque, para que o crescimento ocorra, a taxa de fotossíntese deve sempre exceder a taxa de respiração, um princípio básico da fisiologia dos seres vivos. Desta forma, os organismos autotróficos constroem biomassa a partir do CO2 atmosférico e, em seguida, esta biomassa se torna as fontes de carbono que os organismos heterotróficos precisam para o seu metabolismo. Em síntese, o processo de respiração em ambientes óxicos é feito tanto por organismos autotróficos quanto heterotróficos. Agora, analisemos a parte de baixo do esquema, ou seja, as coisas que acontecem em ambientes anóxicos. Esclarecemos que aqui ocorrem exclusivamente micro-organismos. Destacamos inicialmente esta rota de redução do CO2 a compostos orgânicos. Aqui destacamos os micro-organismos que fazem a fotossíntese anoxigênica e a acetogênese. Os fototróficos anoxigênicos pertencem aos domínios bactéria e arqueia e diferem dos oxigênicos porque usam sulfeto de hidrogênio em vez de água como agente redutor, ou seja, como doador de elétrons. Neste grupo, encontramos as bactérias verdes sulfurosas, bactérias púrpuras do enxofre, entre outras. A acetogênese é um processo biológico em que bactérias produzem acetato utilizando diversas fontes de energia e é feita por bactérias anaeróbicas que utilizam o H2 como doador de elétrons, tais como espécies dos gêneros Bacteroides, Eubacterium, Clostridium, entre outros. Enfatizamos que a acetogênese é um passo preparatório para a produção do gás metano, como vemos nesse esquema. Observamos ainda nesses ambientes anóxicos que os compostos orgânicos são degradados biologicamente para CO2, um processo de oxidação que ocorre por meio da respiração anaeróbica e da fermentação. Dizemos que, nesta rota, o CO2 gerado
é exclusivamente de origem microbiana, tendo participação dos diversos grupos de micro-organismos, que podem ser tanto anaeróbicos obrigatórios quanto facultativos, incluindo vários gêneros de bactérias, fungos, entre outros. Na ausência de oxigênio, esses mesmos compostos orgânicos e o CO2 são transformados em metano. No caso da conversão dos compostos orgânicos a metano, esclarecemos que isto é um processo de redução microbiana feito pela ação conjunta de micro-organismos sintróficos e metanogênicos. Sintrofia e metanogênese são processos muito importantes do ciclo do carbono e serão tratados futuramente em nosso canal. Nestes ambientes anóxicos, vemos ainda que o metano produzido se difunde para ambientes óxicos ou então é oxidado a CO2 por organismos metanotróficos. Esclarecemos que a maior parte do carbono contido em compostos orgânicos retorna para a atmosfera na forma de CO2, completando o ciclo biológico do carbono. Sobre o ciclo redox do carbono, era isto que tínhamos para falar. Obrigado por assistirem esta aula até aqui. Vejo vocês então na próxima oportunidade. Tchau! Thank you.